Olá, boa noite. Vamos começar então a live desta segunda-feira, começo de mais uma semana. Hoje nós vamos descrever um pouco o papel desses profissionais que estão na linha de frente da Covid, que tem presenciado, né, tantas situações nesse período da Covid, situações inesperadas para todo mundo, inclusive, é claro, e mais ainda para quem está na linha de frente. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Penha, que é cardiologista e trabalha em UTIs de hospital aqui do município de Uberlândia. Como eu faço toda noite, vou, antes de começar o bate-papo, olá Lenilza, seja bem-vinda. Hoje deu para você nos acompanhar, né? Vai dar para você nos acompanhar aqui na live. Que prazer tê-la aqui. Prazer também, gente, meu cabelo hoje não está colaborando. Eu estava tentando fazer um penteado ali, mas não estava dando certo. Então, hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Penha. Daqui a pouquinho ele entra por aqui. Olá, Aniceia! Minha personal style, a Aniceia é aquela pessoa maravilhosa que eu penso numa ideia de roupa, a Aniceia vai lá e dá conta e faz e fica bonita e arrebenta, né, Aniceia? Doutor Rodrigo Penha já está por aqui. Doutor Rodrigo, aguenta a mão um minutinho aí que eu vou dar os números do município, no município da Covid, aqui no município de Uberlândia, de acordo com os dados da prefeitura. Sempre faço isso antes das lives, né, para informar as pessoas com relação a números, né, e sempre reforço aquele recadinho para que as pessoas fiquem atentas. Apesar do comércio estar aberto, apesar de alguns estabelecimentos já estarem funcionando, todo cuidado é pouco, como eu costumo sempre falar, para que as pessoas adotem, né, todos os cuidados, adotem o uso, continuem com o uso da máscara, continuem fazendo a higienização das mãos. Então, esse é um hábito que eu tenho antes da live. Aguenta a voo aí que a gente já vai começar. Olha só, no município de Uberlândia, de acordo com o boletim divulgado hoje às 2h50 da tarde, nós temos até hoje 191 óbitos, ou seja, já perdemos 191 vidas no município de Uberlândia para a Covid, dados assim extremamente tristes, né, que eu não gostaria de estar colocando agora. Nós tivemos confirmados 323 casos de Covid no município de Uberlândia nas últimas 24 horas e temos 10.907 casos confirmados no município de Uberlândia. Estamos também com 93% de ocupação nos leitos, é claro, como eu sempre costumo falar, da rede pública municipal. Aqui não estou levando em conta os números da rede particular. Então, agora que eu já dei os números, vamos conversar então com o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo está acompanhando aí a visualização do convite. Oi, filho, boa noite. Meu filho João Vitor, hoje já fez 2 voos, né? É cadete da Academia da Força Aérea. Se Deus quiser, se forma esse ano. Olá, professor Edson Dezeba, prazer em tê-lo aqui. Tiago, meu genro, Maria Clara, minha filha. Já estamos acompanhando, né? Aguardando aqui para a gente começar essa live, dessa vez com o doutor Rodrigo Penha. Doutor Rodrigo, agora vamos acompanhar aqui, mandar o convite da visualização para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Então, como eu estava colocando, gente, doutor Rodrigo, só uma dica, se o senhor tiver no notebook, por favor, vá para o celular, porque sempre que eu vou entrevistar e o entrevistado está no notebook, a gente não consegue, eu não sei o que acontece, parece que não há compatibilidade aí de mídias, eu não consigo fazer. Então, se o senhor tiver no notebook, eu peço que o senhor vá para o celular, que aí a gente vai conseguir falar. A Maria Clara, minha filha, também está falando que fez 2 voos aqui hoje, eu acho que fez mesmo, que ela está morando do outro lado da cidade. E quando ela vem me visitar, ela tem que atravessar a cidade, então é um voo quase, né? Ai, gente, brincadeiras para a gente descontrair nesse momento tenso que a gente está passando, que a gente está vivendo, né? Tá sempre
Eu conversando com várias pessoas hoje que estão muito atordoadas, que já estão assim sem saber o que fazer, mas eu estava conversando, calma que não é só você, é todo mundo que está assim, né? Está todo mundo meio fora do eixo. Agora você imagine aqueles profissionais de saúde que lidam com isso todos os dias, que lidam com situações extremamente desagradáveis e inéditas na carreira, né? Doutor Rodrigo já está presente aqui. Muito obrigada por ter concordado em aceitar esse convite para esse bate-papo, né? É uma pessoa extremamente com a agenda muito tumultuada, com muitos afazeres, e está aqui então com a gente para nós conversarmos um pouquinho a respeito desse momento que a gente está vivendo. Doutor Rodrigo Penha, que é cardiologista, intervencionista. Doutor Rodrigo, 20 anos de medicina. É muito jovem, viu, doutor? Porque eu tenho 32 anos de jornalismo. Olha só, estou muito lá na frente, viu? Mas olha só, o senhor imaginava em passar por um momento como esse, doutor Rodrigo? Boa noite, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Olá, obrigado. Eu que agradeço. Está me ouvindo bem aí? Sim, estou ouvindo bem. Parabéns pelo trabalho aí de informação. Tem acompanhado aí, isso é muito importante, né? Eu acho que ninguém esperava participar de um momento como esse, né? Isso pegou a todos de surpresa, né? Uma epidemia de uma monta diferente e que mexeu com tudo na medicina, né? Mexeu com as práticas que a gente tinha antes, mexeu com o jeito de lidar com medicação, o jeito de produzir vacina, o jeito de lidar com saúde pública. Então, eu acho que você pegar a medicina das últimas décadas, né, esse fato foi uma das coisas que mais influenciou o que a gente está vivendo agora e vai influenciar nossas práticas futuras, né? Então, eu estou na universidade, eu sou formado há 20 anos, e a minha especialização é de cardiologia e intervenção, que é aquele médico que faz o cateterismo e faz a angioplastia. E por isso eu tenho uma ligação muito grande com o TI, e desde a minha formação sempre eu fui intensivista. Então nunca deixei de lidar com terapia intensiva. Então, uma doença única e específica, essa realmente foi a mais marcante, e principalmente pelo fato dela estar muito presente, né? Dela fazer parte do nosso cotidiano, e aí os próprios colegas técnicos de enfermagem, enfermeiros, colegas administrativos e médicos adquirindo a doença e passando por situações graves. Então, realmente é um fato inédito mesmo, Juliana. Doutor, e quando eu falo dessa coisa dos profissionais que estão na linha de frente, como o senhor bem lembrou também, o citou, nós temos aí não só médicos, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, enfermeiros, todos passando por essa situação inédita. Eu imagino que quando o senhor estudou pandemia lá na época da graduação, aliás, epidemia, a gente sempre remetia àquela coisa histórica, aquelas epidemias do contexto histórico, né? A peste negra, diversas outras que inclusive eu já abordei aqui em outras entrevistas, né, com professores da UFO. E aí a gente vê uma situação difícil, diferente neste momento, e que está pegando os profissionais também, não só acometidos, doutor, mas também que estão cansados, estão extrapolando sua carga horária, estão vivendo situações que muitas vezes requer imediatismo, que requer procedimentos e protocolos desconhecidos, né? Isso, é claro, doutor, deixa vocês profissionais, eu diria que não doentes nesse momento, mas assim, aflitos, afoitos, às vezes até desesperados em determinados momentos. O que o senhor tem visto nesse momento? Olha que interessante. Durante a minha formação, eu terminei a faculdade em 99, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e depois eu fui fazer especialização em clínica médica na USP, em São Paulo. E durante toda a minha especialização lá como residente, eu busquei procurar estágios em medicina comunitária. E um desses, eu fui para a Amazônia. Eu me interessei de passar um mês em um barco hospital, atendendo comunidades quilombolas, comunidades indígenas, de pessoas que até mesmo não eram contados pelo IBGE. Então, eram brasileiros que não faziam parte
até mesmo do censo do país, populações bastante afastadas. E ali a gente via problemas graves de saúde pública. Malária, né, muita malária, problemas assim de doenças que eram tratáveis e que a gente sentia meio de pés e mãos amarrados e podia ajudar pouco. Depois disso eu me envolvi com um projeto também, me envolvi com a ONG Missão África, fui um dos fundadores também da ONG, onde a gente tem um trabalho aí desde 2012 em Moçambique. E lá a gente viveu situações muito, muito, muito complicadas de saúde pública, onde você tem uma miséria total e uma escassez de qualquer tipo de recurso. E, então, problemas. Quando a gente depara, então você vai vendo as comunidades sofrendo. Então, isso está longe da gente, né? Isso está distante, mesmo que epidemias de dengue nos aproximaram bastante, chikungunya, zika, vivemos algumas coisas assim. Mas a diferença da Covid é que ela veio de uma maneira onde o envolvimento foi total, o envolvimento foi de todos os países, o envolvimento foi em todos os níveis, né? Então, mexendo com a estrutura familiar. E aí, eu acho que é muito interessante que a medicina vai descobrir coisas e onde a gente vai poder desenvolver e crescer. Muito, muito. Tanto do ponto de vista de medicina em si, como de protocolos, mas como do ponto de vista pessoal. Porque a gente pega momentos assim que você está trabalhando em terapia intensiva e nem sempre as condutas são acordadas, assim, são bem seguidas por todos os médicos. Existe uma certa diferença de opiniões, às vezes, e os casos são discutidos. Então. E em relação a esse também, os equipamentos de proteção, também existia uma certa divergência em algumas coisas. Mas nós vivemos um momento onde isso foi preciso cair por terra, onde foi preciso passar uma borracha e vamos começar tudo de novo no início dos protocolos. Por quê? Porque se isso não fosse seguido da melhor maneira possível, você estava colocando em risco a sua própria vida. Né? Então, a nossa luta, 20 anos de trabalhando em terapia intensiva, a nossa luta sempre foi que qualquer profissional que fosse chegar no paciente lavasse a mão, que colocasse roupa de proteção, e isso é muito difícil. Parece uma coisa simples, mas vai examinar 10 doentes numa noite, 10 doentes graves, e você volta naquele leito de novo. Então, assim, isso é muito trabalhoso, isso exige um grau de concentração, um grau de dedicação, de esforço físico. Só para você ter uma ideia, os primeiros cateterismos que nós fizemos nos pacientes COVID, a gente colocava um tipo de proteção que quase impedia a gente de fazer o cateterismo. Então, são 3 luvas que a gente perdia a sensibilidade da mão, colocava óculos, colocava uma capa, o shield, né? E aquilo embaçava, eu precisava de enxergar coisas milimétricas e não tinha, às vezes, como enxergar aquilo. E o paciente ali com infarto, mas você não podia deixar a proteção. Então, foram acontecendo algumas mudanças que fizeram com que a gente repensasse. E aí, que eu acho que entra a parte mais interessante de tudo isso, a parte do equilíbrio emocional do médico, dos seus familiares e de todo mundo, estou falando médico, mas todos os profissionais de saúde, ele foi testado. Ele foi testado ao ponto de algumas pessoas entrarem em colapso, em depressão, em situações assim muito difíceis, né? Mas com isso se amadurece, né? Com isso você vê que a equipe amadureceu bastante. Mas algumas noites de plantão e alguns dias realmente onde vivíamos assim, leitos totalmente ocupados e várias internações durante a noite, pacientes graves para que fossem feitos procedimentos, você via no olho a nítida exaustão de toda a equipe, né? Eu vivi alguns plantões assim que era nítido o desespero de ver colega andando assim, o colega plantonista, falando, olha, eu preciso de um remédio porque eu acho que o que eu jantei não está me fazendo bem, porque eu estou com um pouco de náusea, eu estou me sentindo mal. Eu parar, olhar para ele e falar assim, isso é cansaço, isso não é comida que não fez bem, isso é exaustão. Né? Então nós chegamos ao ponto assim de ter sintomas físicos
dessa exaustão da dedicação. Tanto do ponto de vista médico, mas do fisioterapeuta, da equipe de enfermagem. Então, vivenciar isso faz com que a gente amadureça. Eu acho que nós teremos, primeiro, ficou nítido e escancarado que as UTIs não estavam preparadas, isso a gente sabia. Ficou nítido para todo mundo, e claro para todo mundo, que a gente não tinha a quantidade de leitos suficientes de UTI. Olha, olha que interessante. A primeira vez que começaram a colocar estatística de, olha, nós temos 97%, nós temos 90%, nós temos 80% dos leitos ocupados. Eu falava, olha, em 20 anos de medicina, a primeira vez que eu vejo alguém falar que existe um leito público vazio. Como que a gente vivia? Então vamos voltar a 2018. Nós estamos com 50 doentes nas UAIs esperando UTI. Vamos voltar a 2016, nós estamos com 90 doentes esperando vaga de UTI. Então, assim, não existia na universidade mesmo. Não existe vaga de UTI e nunca existiu. Então a gente ficava com a lista imensa de pacientes esperando. Eu estou falando de 40, de 50, de 60 doentes, tendo quais eram os mais graves, quais que a gente poderia ajudar. E assim que um doente recebia alta ou falecia, imediatamente outro paciente assumia. Então, chegar para a gente e falar assim, nossa, nós só temos 6 leitos vagos na cidade. Quer dizer, isso para quem é intensivista soa até estranho. A preocupação agora que tem 6 leitos, até 6 meses atrás tinha 60 pacientes aguardando UTI, ou 6 leitos, né? Na minha especialidade e nos hospitais particulares, eu acabo de fazer uma angioplastia, um procedimento complexo e tal, o paciente vai para a UTI, é observado, faz os exames, no dia seguinte, se tiver tudo bem, ele vai para o quarto e vai embora. Como que a gente tem que fazer na universidade? Eu não tenho disponibilidade de UTI. Então os doentes vão para a enfermaria. Por quê? Porque não dá para a gente esperar leito de UTI para fazer um procedimento. Então a gente faz de tudo para que o paciente não fique, não precisa, não dependa de UTI, e nos viramos, na medida do possível, fazendo às vezes alguns quartos de enfermaria, com monitores de UTI, para que os pacientes possam ser vistos e não deixar de operar, porque a fila de angioplastias é imensa. Então, eu acho, respondendo a pergunta que você me fez, eu nunca tinha visto nada como isso, muita coisa vai mudar, e o que a gente sentiu na pele e com os colegas foi realmente um amadurecimento, um crescimento com isso, né? E por um outro lado, o que a gente consegue perceber, o desespero de outras pessoas, né? Tanto de alguns médicos que são, entre aspas, aí, leigos, né? Médicos de outras especialidades, assim como os familiares, como os amigos, o desespero por achar uma cura, por achar um remédio, por se agarrar numa solução, como se o Titanic tivesse afundado, alguém procurando uma tábua para se grudar ali, né? Como se aquilo ali fosse resolver. Então, eu cheguei a dias, Helena, de responder 50, 60, 70 mensagens no telefone de amigos, de pacientes, de familiares, falando, eu quero tomar o remédio que previne Covid, o remédio que trata, como é que eu faço para tomar? Eu falava assim, você está sentindo sintoma? Você está com febre? Não, eu quero tomar para não ter. Ou se não, assim, eu quero ter o remédio, porque se eu tiver, eu já trato. Eu falo assim, mas se você tem remédio para o infarto também, que a chance talvez de você ter um infarto é maior. Você tem um remédio para tratar? Você tem para AVC, para pneumonia você tem? Porque você quer ter todos os remédios? Não, eu quero ter porque se eu pegar. Então, a gente percebe também um desespero e um despreparo emocional das pessoas, né? Dos pacientes, dos amigos e de alguns médicos, né? Que a todo custo tentam, às vezes, propagar uma verdade que para eles, eu acredito que seja verdade, de que existem condutas salvadoras, que existem condutas milagrosas. Então eu participei, eu escutei algumas lives onde eu via colegas falando assim, todos os pacientes foram curados, nenhum paciente pegou a doença, não houve, foi 100% de resultado. Vamos partir do pressuposto que existisse uma droga assim, mas nenhuma droga em medicina específica para aquilo não é assim, não funciona. Ainda mais uma droga que não foi pesquisada, né? Então, se eu tenho um paciente com uma infecção de garganta e eu preciso dar um antibiótico, eu não consigo falar, olha, 100% dos meus pacientes vão sarar. E o antibiótico,
ele é específico para aquela bactéria e ele mata a bactéria. Em laboratório, 100%. Em vivo, 80%, 90%, mas eu não posso falar com certeza que o antibiótico vai tratar a amidalite, porque alguns pacientes eu não vou conseguir tratar. Mas eu vi nessa epidemia que nós vivemos, alguns colegas dizendo assim, não, porque dos pacientes que eu tratei foi 100% de cura. Então, isso o que reflete, às vezes, para mim? O despreparo, tanto do ponto de vista científico e exatamente na pergunta que você fez, do ponto de vista emocional. Emocional. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa desesperada para adquirir um remédio para uma doença que ela possa vir a ter, eu falo o seguinte, o problema seu não é doença. O problema seu é emocional. Você está se apegando em uma coisa, uma solução, uma saída, para um problema que está por trás. Por trás disso. Não, mas alguns pacientes falam assim, eu não vou fazer cateterismo, que eu vou pegar uma doença e vou morrer. Aí eu explicava, falava, não tem. Não, doutor, mas eu vou pegar e vou morrer. Eu falei, peraí, eu estou há 4 meses indo no hospital todos os dias, e às vezes permanecendo 24, 36 horas dentro do hospital. E eu estou lidando pessoalmente com 5, 10 pacientes contaminados com Covid todos os dias. E eu não peguei. Tomei meus cuidados e não peguei. Agora você vai no hospital por 1 hora, fazer um exame extremamente necessário, e você tem certeza que você vai se contaminar? Não faz sentido. Nós não estamos trabalhando no campo da lógica, nós estamos trabalhando no campo da emoção, né? Desse despreparo emocional, dessa carência que as pessoas têm. Então você percebe que o problema, ele é maior. Ele é maior do que a própria doença, que para 90% das pessoas vai ser muito pouco sintomático ou não sintomático. Né? Dos adultos jovens, para quem tem menos de 40 anos, para 98% das pessoas, você nem vai precisar de cuidados médicos. Né? E aí nós precisamos de tomar remédio para prevenir, que nem sabemos se funciona, precisamos de ter um remédio guardado no armário para se tiver, e precisamos ter toda a estrutura. Então isso para mim, né, refletiu aí, escancaradamente, um despreparo emocional. Né? Então o problema, e nós vamos ver muitos trabalhos depois disso, a psicologia vai trabalhar muito com isso, porque isso ficou bem evidente, para que todo mundo possa ver e participar disso. Doutor, isso tudo que o senhor está me falando, eu estou pensando aqui até na possibilidade do senhor depois escrever um livro, viu? Porque são muitos relatos de muitas situações que vocês, profissionais de saúde, têm vivido nesse momento. Muito, né? Você não faz ideia. A professora Viviane Peixoto, que é da Universidade Federal de Uberlândia, está fazendo uma pergunta aqui. Como você vê a situação do setor de saúde em Uberlândia até o final do ano? Olha, estruturou, né? Melhorou. Né? Nós nos organizamos em protocolos. Eu acho que o Uberlândia fez um trabalho muito bom. Fez um trabalho muito bom mesmo. Né? Ele se esforçou. Nós temos boas pessoas na administração. Nós temos bons colegas que entendem de saúde. Né? O professor Gladstone, que foi meu professor, ele tem uma capacidade de raciocínio e de diálogo muito interessante, um conhecimento muito bom, já foi presidente de todos os hospitais universitários do país, então uma pessoa que tem uma bagagem imensa, e trouxe essa facilidade, essa bagagem na lida aí do problema da Covid. Melhorou, a estrutura nossa melhorou muito, a estrutura melhorou de comunicação, de protocolo, de UTI, né, de leitos, abrimos leitos de UTI, abrimos leitos de enfermaria. Então houve um investimento na saúde, né, coisa que a gente estava precisando há bastante tempo. Né, só para ter uma ideia, saindo um pouquinho e voltando para o lado com a doença que mais mata no Brasil, nós vamos ter 600 a 800 óbitos por dia no Brasil, a doença cardiovascular. Certo? Ela vai matar. Esse ano de 2020, a doença cardiovascular vai matar mais gente no Brasil do que a Covid. Eu não tenho dúvida disso. E qual que era a nossa preocupação? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos nas UAIs a medicação que desobstrui as artérias, que é o trombolítico. Uma medicação que tem 30 anos. A gente fez, eu como presidente da Regional de Cardiologia, do Triângulo todo, a gente elaborou um documento, teve uma assinatura de quase 200 cardiologistas, para que o prefeito disponibilizasse um remédio que desobstrui a artéria no caso do infarto, onde não é possível encaminhar o paciente para angioplastia. Não tem a logística, não tem o leito, não tem o transporte. A gente precisou de fazer um manifesto. Então, assim, coisas básicas,
vagas, de 30 anos atrás, que às vezes faltavam, e que agora a gente vê que existe mais agilidade, existe mais leitos, existe uma... Agora, todo mundo olhando para isso, né? Agora ninguém quer passar por esse problema de não ter uma vaga no hospital, de ficar num leito sem ter assistência. Agora todo mundo entende o que é uma monitorização, todo mundo entende que o UTI não se faz apenas com aparelho, mas você tem que ter intensivista, enfermeiro especializado, fisioterapeuta especializado. Isso demora muito para se formar. Você falou de várias histórias que a gente viveu, dentre elas, o que abala a gente é a gente cuidar de colegas, né? Eu estou numa terça-feira dividindo uma pizza, comendo uma salada, no meu plantonista, e eu estava comendo uma salada com um colega, e ele falou, foi a melhor salada que eu já comi no plantão, foi a melhor refeição que eu já comi no plantão. Na semana seguinte, ele estava na UTI internado com Covid, precisando ser entubado, grave. Então você imagina você viver isso, né? Ele está do seu lado, daqui a pouco ele já é o paciente, e aí os filhos, a família, todos estão ali. Então, e aí aconteceu um problema, que quase ninguém pensa nisso. Se nós temos uma escala de plantonista, que às vezes tem 8, 10 plantonistas para cobrir 24 horas de toda a UTI. Se você tem 3 ou 4 desses médicos afastados pelo Covid, como é que faz? Como é que essa escala fecha? Como é que dá para fazer? Dá para ficar UTI sem médicos? Não tem como ficar sem médicos. Então, o que aconteceu aí, que pouca gente sabe disso? Nós somos obrigados a fazer vários plantões. Só fazia muito tempo que como eu faço plantão de cateterismo, eu não fazia o plantão presencial da UTI no final de semana. E tive que assumir vários plantões, às vezes de última hora, é amanhã. Não tem ninguém, esse cara está vazio, você precisa de ir. Então, você tem um médico que está no plantão, então uma escala de 10 médicos, imagine isso. Tem um médico que está de plantão, você tem um médico que passou as últimas 24 horas de plantão, que está saindo agora, que está 24 horas sem dormir, e tem o que vai chegar amanhã. Então você já tem o de cá e o de lá. Então você já tem 3, já comprometem aí 3, 4 furando a escala, como que você fecha isso? Né? Ao ponto de colegas ficarem 2, 3 dias seguidos no hospital trabalhando. Então vivenciar essas situações também testou muito, não só a saúde mental, não só a capacidade mental, mas como a capacidade física. Quem não está na linha de frente ou não entendeu, fala, mas é simples, você põe uma vestimenta para entrar num quarto e examinar um paciente de Covid. Não tem nada simples nisso. Não tem nada simples nisso. Você gasta muito tempo para se aprontar, para colocar todo o equipamento, para entrar, tudo aquilo. Depois, normalmente, quando ocorre a contaminação, é quando você está retirando o equipamento. Não quando você está lá dentro do leito, a não ser que tenha muito aerosol e que você acabe respirando aquilo. Mas você está com máscara, está protegido, então você não vai. Mas aí quando você vai retirar todo aquele equipamento, que tem a contaminação. Agora você faz isso 1, 2, 3, 10 vezes à noite. Então, às vezes Para cada paciente, você tem que trocar todo esse equipamento, né, doutor? Todo equipamento. Então, assim, a gente olhava assim, estava todo mundo com o nariz vermelho, com a boca vermelha, as orelhas estavam assim. Então, fisicamente, também a gente não tinha esse preparo para fazer isso. Ninguém tem um preparo para se paramentar tantas vezes assim durante a noite, né? Doutor, olha só. Pode falar. Tem uma outra pergunta aqui. A Paulinha Lemes também é neuropsicóloga da universidade, está parabenizando pela live. Cairo Ferreira, o senhor não acha que é muita irresponsabilidade alguém afirmar que hidrocloroquina é a salvação? Ele está fazendo uma pergunta. Hidroxicloroquina é a salvação? O senhor acha que é precoce, doutor, falar isso? Ou foi não, eu acho que, eu acho apelar para todas as ferramentas? O que o senhor acha aí? Não, a gente tem que ser um pouco simples, né? A discussão acabou tendo um campo político que não deveria ter. Então, toda vez que você tem dúvida em alguma coisa que você está discutindo,
você tenta fazer uma analogia, tá? Então, Eliana, você entrou no meu consultório e você é minha paciente agora. E aí você chega e fala, Eliana, olha, eu acho que você tem um problema sério no coração, é uma arritmia, tá? Nós não sabemos que tem medicação ainda, mas ouvi falar que tem um remédio aí que pode ajudar nessa arritmia cardíaca sua, tá? Não tem pesquisa ainda, não tem uma pesquisa com 20 casos lá na Austrália, mas eu tenho certeza que esse remédio vai funcionar. Você imagina a segurança que você vai sair do meu consultório. Quer dizer, primeiro que eu nunca vou te propor isso. Não vou te propor isso, porque isso não é plausível. A gente não faz isso em medicina. A gente não faz isso. Né? A gente usa coisas testadas, aprovadas e comprovadas depois. Não só aprovadas. Não foi só aprovada, a gente começa a usar. Provou. E aquilo repetidamente. Várias coisas que a gente usava, que alguns estudos questionavam, a gente interrompe o estudo, interrompe o uso. E imediatamente isso aconteceu com drogas famosíssimas, né? Um antibiótico, um anti-inflamatório Vioxx, que a gente usava 5, 10 anos, excelente, um anti-inflamatório. Aumentou um pouquinho o número de AVC e o estudo lá, todo mundo interrompe imediatamente. Então, é assim que a medicina trabalha. A medicina trabalha com certezas e com evidências. A justificativa de que nós não temos nada para fazer, e por isso precisamos fazer uma coisa que não é científica, ela é totalmente furada. Ela é totalmente furada. Ela não tem base científica para fazer isso. Então você não pode se basear em estudos que não foram comprovatórios, que não foram confirmados para usar qualquer medicação. Nem a universidade não aprova isso. Se eu quiser introduzir um medicamento na universidade, eu não consigo se eu não tiver respaldo científico. Se não foi aprovado pelas sociedades médicas, se esse remédio não foi aprovado pelo Ministério da Saúde, se isso já não foi testado várias vezes, eu não posso fazer para nada. Agora, porque é uma epidemia, a ciência deixou de ser importante e podemos fazer qualquer coisa. Não, então, isso, além de ser uma irresponsabilidade, não é o que a gente nunca viu na medicina, nunca viu ninguém fazer isso, não é que você é contra a medicação. Porque dá uma impressão muito estranha. Por que os médicos não querem usar o remédio? Não querem usar. Né? O pessoal, mas meus amigos, você tem um grupo de amigos, por que você não quer me passar o remédio? Não é que eu não quero passar. O problema é que você tem que ter uma evidência para você usar. Não, mas funciona, eu tenho certeza. Eu falo assim, você tem certeza mesmo? Então tá, hoje eu estou de plantão à noite. Nós temos 10 doentes internados lá. Então você vem comigo, nós vamos no hospital e você vai lá passar o remédio, nós vamos sarar, vamos curar todo mundo. Quer dizer, as coisas passaram a ter uma simplicidade que o prefeito da cidade do Porto Feliz usou um remédio e aí ninguém pegou a doença. Gente, isso é uma ingenuidade, assim, isso não tem embasamento científico nenhum, isso não tem comprovação nenhuma. Todo mundo que me fala a verdade, eu falo, você tem certeza dessa verdade? Eu posso escrever isso que você está me falando? Porque daqui a um mês eu vou te perguntar e você vai falar assim, mas eu não sabia na época, porque não tem. Então, a gente vai passar a usar, e com tranquilidade, a medicação que tiver o seu efeito comprovado. E aquilo que não tem o seu efeito comprovado, usar por usar, toma um chá de boldo, toma um chá de camomila, toma, assim, é isso. Não, a medicina ela não precisa de ser complicada, né? Eu não posso me basear e mudar, né, o que eu faço. Eu tenho um caso bem interessante de um professor da cardiologia, que um dia chegou, me deu aula a vida inteira, e ele chegou para mim e falou assim, eu estou com dor no peito. Imagina, você teve aula a vida inteira com um professor da cardiologia, ele te ensinou o que você sabe sobre cardiologia, e ele chega para você e fala assim, eu estou com dor no peito. E aí um colega estava do lado, escutou, falou assim, não, mas vamos fazer um cateterismo, é porque o senhor não sei o que a gente tem que fazer. Ele falou, o que você acha? Eu falei assim, professor, agora o senhor não é professor de cardiologia, agora o senhor é o gerente do banco. E o nome do senhor é seu João. E o senhor acabou de entrar aqui. O senhor vai fazer uma esteira. Ele olhou e falou assim, vai fazer uma esteira? Eu falei, porque eu tratá-lo como a mesma maneira que eu fiz a vida inteira que você me ensinou a fazer, que o senhor me ensinou a fazer, é a melhor maneira para eu não errar. Não errar nem por excesso,
nem errar por falta e nem tentar fazer alguma coisa diferente, porque a situação é diferente. Eu vou agir diferente porque é um professor da cardiologia. Eu vou agir, dar um remédio diferente porque é uma pandemia. Eu vou abandonar meu conceito científico porque eu não tenho mais nada para fazer. Não, eu continuo agindo da mesma maneira. Eu vou usar um remédio para tratar a pneumonia. Se o remédio foi aprovado, ele tem um efeito e poucos efeitos colaterais. Eu vou usar um remédio para tratar Covid, se eu tenho essa mesma certeza. Se eu não, mas, e se usar na dúvida? Eu não faço isso para mais nada. Eu não uso nenhum remédio para hipertensão que eu tenho dúvida. Para que eu preciso de fazer isso para Covid? Então você vê que isso, aquilo que a gente falou, isso reflete uma insegurança e um problema maior do que a própria doença. Por que eu preciso? Então eu acho que é irresponsabilidade. Primeiro, eu acho que político não tem que falar de medicação. É isso que eu acho. Eu acho que artista não tem que falar de medicamento. Você concorda comigo? Eu acho que no máximo você pode ter especialista da área para falar de infecção, infectologista, trazendo o seu ponto de vista. Existe desacordo, né? Se você participar de uma reunião entre cardiologistas, nós não somos 100% de acordo, porque a medicina tem várias maneiras de chegar a um resultado final, tá? Mas eu acho que não é prudente e não é razoável eu parar para ouvir um ultrassonografista, não que eu tenha nada contra, mas ele faz ultrassom a vida inteira. Discutir e falar que um infectologista que trabalhou com infecção viral a vida inteira, que ele está redondamente errado e que ele tem certeza que aquele remédio funciona. Baseado na minha pós-graduação em WhatsApp. Não faz sentido, né? A gente usar uma medicação que foi concebida para tratar verme, tratar uma verminose, para tratar piolho, para tratar um vírus, já não é muito, já é meio estranho, mas ter certeza de que aquilo está funcionando e propagar aquilo aos quatro ventos, como se fosse a solução de tudo, eu acho que é ingenuidade de quem fala e ingenuidade de quem acredita cegamente e segue e sai fazendo todas aquelas coisas. Doutor, olha só, a Paula Lemes, né, que é a neuropsicóloga, ela fez alguns comentários aqui, eu não tinha visto, estava logo embaixo. Considerar os aspectos emocionais neste momento é de relevância pública. Foi uma consideração que ela fez. Outra consideração que ela fez também. Os sintomas de ansiedade e estresse aumentaram cerca de 80% e os sintomas depressivos dobraram desde que começamos o isolamento social no Brasil. São dados que a Paula está colocando, né? Paula, eu faço consultório, então eu atendo muita gente. Eu acho que foi mais de 100% de pacientes que eu prescrevi ansiolítico, antidepressivo e tudo mais. E eu falei que os meus doentes, eu atendi muito mais doentes de Covid, mas muitos, talvez 3 vezes mais doentes de Covid que nunca chegaram perto do vírus, tá? E eles foram realmente doentes. Eu estou falando de infarto, eu estou falando de pessoas que com problemas sérios de saúde não foram ao hospital e morreram em casa, estou falando de depressão, de pacientes que ficaram doentes pela pandemia sem nunca ter chegado perto do vírus. Então, a massa de doentes, então, temos 2 milhões de contaminados no Brasil, provavelmente temos 3 ou 4 vezes esse número de pessoas que não foram testadas. Então, se temos 10 milhões de pessoas contaminadas no Brasil, você imagina quantos doentes de Covid sem nunca ter chegado perto do vírus nós temos, de pessoas. A mortalidade domiciliar, ela dobrou. As pessoas morrendo em casa. O paciente liga para mim 1h da manhã e fala, eu estou muito preocupado. Com o quê? Eu estou com dor no peito. Eu falo, então vai para o pronto-socorro agora. Não, eu não vou. Eu estou com medo de pegar o Covid. Eu falo, olha, esse problema que você está tendo no peito agora, essa angina, ela é 100 vezes pior do que se você pegar o Covid. Então vamos supor que na pior das hipóteses, você chegue lá e se contamine com o Covid, esse seria o pior cenário. O problema que você tem agora, ele é 100 vezes pior. A chance de você morrer é 100 vezes maior do que você morrer de Covid.
Então não faz sentido, não faz sentido. E as pessoas realmente, os infartos, a gente atende 4, 5, 6 infartos todos os dias. Os infartos Nossa. estão chegando mais tarde no pronto-socorro, no hospital, e aí é muito mais difícil tratar. Essa madrugada, 1 hora da manhã, a gente estava lá tratando os infartos. E por demorar a chegar, forma-se muito coágulo na coronária, e aí esse paciente, paciente de 55 anos, morreu porque o atendimento não foi o que a gente normalmente faz, né? Pela demora, pelo atraso, pela dificuldade de procurar o pronto-socorro. Então, Doutor, a gente vê. inclusive, tem uma pergunta aqui pertinente com esse tema que o senhor está colocando. Qual cardiopatia é mais grave como fator de risco de complicação nos infectados pelo novo coronavírus? A gente não Existe tem uma qualquer. Existe, cardiopatia? existe. Todo paciente que tem insuficiência cardíaca, são as doenças crônicas do coração. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ou seja, o coração dele é fraco, por vários motivos, por infarto, por válvula, por hipertensão. O paciente portador de insuficiência cardíaca grave, quando ele se infecta pelo Covid, e aí na fase inflamatória, na segunda fase da doença, ele evolui muito mal. Ele evolui muito mal, porque para você suportar uma queda de saturação, para você poder suportar, passar por 21, porque o doente de Covid ele fica 20 dias internado, ele fica entubado 20 dias, 21, 30 dias, 14 dias na melhor das hipóteses. Para você passar por isso, você tem que estar com saúde melhor. Então, quanto mais grave for a cardiopatia, insuficiência cardíaca, causada por qualquer coisa, maior a chance dele vir até óbito. Assim como o paciente que é diabético grave, assim como o paciente que tem uma outra doença. Uma coisa, Eliane, que às vezes eu fico pensando, e angustia muito a gente pensar que 80 mil brasileiros morreram pela Covid, né? Mas se você pegar 40, 50% desses casos, os pacientes eram pacientes com doenças graves ou às vezes terminais, né? Eu mesmo, se eu pegar 4, 5 óbitos que eu vi por Covid, o Covid eu disse que não era o coronavírus, era o caronavírus. Ele estava só de carona ali, e ele estava positivo ali, mas ele não foi o que levou ao óbito, né? Alguns pacientes morreram de infecção, morreram de pneumonia, morreram de choque, estavam positivos para o coronavírus, estavam colonizados pelo coronavírus, mas não foi o que levou, né? Hoje uma paciente minha foi contar, uma paciente bem próxima minha, falou: meu pai morreu, e ele estava muito ruim, ele morreu de coronavírus. Bacana. Como é que ele estava? Nos últimos dias, ele com Alzheimer avançadíssimo, ele não reconhecia ninguém, estava numa cama muito grave, muito desnutrido, muito ruim, ele estava num estágio muito ruim. E aí ele se infectou pelo coronavírus, ele morreu no segundo ou terceiro dia. Então, poderia ter sido qualquer outro quadro gripal, né? Se ele tivesse pego uma virose qualquer, ele teria morrido. Ele podia ter feito uma infecção pulmonar, teria morrido, ou ele poderia ter tido uma infecção urinária e ter morrido, né? Então, muitas dessas mortes que a gente registra lá como coronavírus, a impressão é que se não tivesse o coronavírus, todas as pessoas estariam vivas, né? Na Bélgica, tem um familiar que mora na Bélgica, eles estavam me contando que 50% dos óbitos por coronavírus que aconteceram lá aconteceram em casas, em asilos, em casas de repouso, onde os pacientes já estavam acamados, não se levantavam da cama, os pacientes gravíssimos. Se você imaginar, muitos desses pacientes morreriam no decorrer do ano. Então, na realidade, a população que está muito fragilizada, respondendo à pergunta aí da pessoa que perguntou sobre a cardiopatia, quanto mais fragilizada a sua saúde, mais a chance de você ter uma complicação, ter o Covid e ele ser a gota d'água, né? Mas não necessariamente o causador do óbito. Até mesmo dentro desses 80 mil pessoas que morreram, muitos deles, não foi o Covid o causador do óbito, morreu por outras coisas, porém eram positivos para a Covid. E a Bélgica fez uma coisa interessante. Por que ela foi a maior mortalidade no mundo? Porque ela registrou 100% das pessoas que morriam, que se não fossem testadas, como Covid. Morreu de AVC, morreu de outra coisa, você não tinha como testar, antes daquela pessoa ser enterrada, ela era considerada positiva para Covid. Então, eles superinflacionaram os números, superinflacionaram. Então, na dúvida, todos morreram de Covid. E tinha muitos que muitos não foram testados. Mas por que eles fizeram isso? Porque foi a maneira que eles conseguiam rastrear o mais rápido possível os focos de infecção.
Então, eles fizeram o seguinte, considera positivo todos, que a gente vai conseguir chegar mais rápido. E aí eles conseguiram chegar rápido e acabar rápido com a doença, com o pico da doença. Mas muitas dessas pessoas realmente aí com certeza nem chegaram perto do vírus, realmente morreram de outra coisa, mas foram registrados também como Covid. A gente tem, doutor Rodrigo, nós temos aqui, né, pessoas que defendem, é claro que eu tenho participantes que defendem o uso da gente, hidroxicloroquina. Fala cloroquina. Sim, a cloroquina. Então, a Lana está perguntando, e o seu paciente toma o que quando está com Covid? Qual que tem sido, doutor, o procedimento? Que medicamento? Vamos lá, se ele não tem, o paciente me manda uma mensagem, eu testei positivo para Covid. Qual o sintoma? Não, estou bem, não estou sentindo nada, estou com o nariz um pouco obstruído, não estou sentindo cheiro, tive uma febre. Vai tomar dipirona e vai ficar em casa. Aí, a recomendação é essa. Fique em casa, se isole 14 dias, repita o exame. Você está isolado, vai hidratar bem, você vai tratar. É esse o tratamento. Se alguém falar que está diferente, não está baseado em ciência. Aí eu posso pôr, se for no campo da imaginação, que pode fazer efeito, eu posso citar aqui 20 medicações. A que podem fazer efeito? Eu posso fazer uma prescrição aqui com 20 medicamentos. Para quê? Para quê? Se 90% das pessoas vão evoluir bem, sem nada. Então, isso é mais tratar o lado emocional do que ser médico. Bom, aí eu comecei a ter sintomas, eu não estou bem. Não, você vai para o pronto-socorro, nós vamos te examinar. Se você tiver queda de saturação, nós vamos fazer todas as provas inflamatórias. Eu vou pedir dímero D, eu vou pedir proteína C reativa, eu vou analisar todas as enzimas hepáticas, tem uma série de exames que eu faço. Nós vamos fazer uma tomografia, eu vou te classificar como é que eu estou doente. E se você está precisando ou não de suporte de oxigênio. Se for só catéter nasal, só catéter nasal. A partir dessas fases, onde existe uma inflamação maior, já existe o benefício do uso de algumas medicações, por exemplo, o corticoide, nesse paciente. A gente tem no protocolo de manter a azitromicina. Mas a cloroquina não existe, não se baseou em alguma evidência científica, a gente não usa. Então não tem usado. Eu não uso para meus pacientes que estão internados, não uso cloroquina. Mas não deve usar, na dúvida não deve usar? Eu acho que não. E a própria pessoa que está me perguntando agora, eu falo assim, em setembro você me manda uma mensagem, pega meu WhatsApp, em setembro me manda uma mensagem assim, eu falei que eu estava certo. Né? Por quê? Porque eu não tenho embasamento científico. Doutor, mas e se provarem que faz bem? Se provarem que faz bem, eu posso usar. Né? Eu uso o chá de quebra-pedra para pedra no rim. Nós testamos, fizemos uma pesquisa da universidade, não tem efeito usar. Mas e se provarem? A partir do dia que provarem que faz bem, a gente passa a usar. A medicina funciona assim para tudo. Né? A gente não precisa de usar coisas que não são comprovadas pela dúvida. Não existe, medicina não funciona assim. E eu estou baseado cientificamente? Estou baseado cientificamente num protocolo que a gente estabelece. É claro que isso não é discutido sozinho. Não sou eu que determino isso. Cada terapia intensiva, você tem um protocolo a seguir. Se eu estou na universidade, a universidade passar a seguir o protocolo de usar hidroxicloroquina como forma de pesquisa, como entrar nos casos, eu vou prescrever hidroxicloroquina, não vejo problema nisso. Mas o que a gente não pode fazer é usar uma medicação e prometer para o paciente que essa medicação tem efeito e vai resolver com um efeito placebo. Né? Eu vou usar como efeito placebo. Isso não é uma boa prática médica. Olha só, gente, já faltam menos de 9 minutos para nossa live terminar. Eu estou aqui preocupada porque é tanto assunto que eu tenho que perguntar para o médico. A gente faz outra, Eliana, não se desespere. Tá bom, olha só, doutor, perguntaram aqui, eu estou procurando e não estou encontrando, ficou lá atrás, sobre a vacina, que a vacina já está num estágio avançado, em contrapartida, a AIDS tem tanto tempo que está aí, não tem vacina. E aí? Mas não é assim que funciona. Para cada vírus existe uma dificuldade específica. A dificuldade que a gente teve para o vírus da dengue, a dificuldade que teve para o varicela, a dificuldade que tem para o HIV, cada um é de um jeito e cada vacina é produzida de uma maneira.
Então, não existe equivalência. É óbvio que, para a Covid, devido à importância que ela teve, está se investindo muito mais. E eu acredito que devemos ter uma vacina muito em breve. Esse ano eu acho que é bem otimista mesmo a gente pensar numa vacina esse ano. Mas existe uma perspectiva, né, de que isso aconteça. E a gente não sabe até qual vai ser essa proteção dessa vacina, né? Se vai existir mutação. A taxa de mutação do vírus da Covid é bem pequena. Então, a chance da gente ter uma vacina razoavelmente eficaz é muito boa, mas que não abandonemos as medidas de segurança que eu acredito, Helena, que vieram para ficar e mudaram o perfil da nossa sociedade como um todo. Doutor, tá. Quem já teve Alguém está já... imunizado. Nós Sim. fizemos uma matéria para Bandeirantes ontem sobre isso. Não se tem. Professor, eu já tive, viu? Ó. IgG, Ai, que ótimo. A gente IgG. sabe que a imunidade celular, quando a gente tem aí o IgG positivo e tal, a gente sabe que é uma imunidade boa, mas nem todo mundo vai virar e vai ter IgG. Tem pacientes que já tiveram e não vão ter IgG. Isso não significa também que não está imunizado. A gente sabe que ela varia um pouco essa imunidade, mas não se tem comprovado reinfecções documentadas cientificamente. Tem assim, ó, eu acho que eu tive, e depois eu tive de novo, eu tive uma febre, tive de novo, eu tive um exame. Lembrar que os exames não é certeza. O exame pode dar falso positivo, então eu posso ter um exame falso positivo e não tive o Covid, e depois eu tenho a doença. Ou eu posso ter um exame falso negativo. Eu estava com a doença e o exame não detectou. Então, nem um exame é 100%. Nem o exame é 100%. Não existe documentado casos sérios de reinfecções assim descritas na literatura, tá? Então isso a gente sabe de alguns casos relatados, mas a gente não tem essa evidência de que existe reinfecção documentada, tá? Não tem, né? Tem então um professor que é colega de turma, que é um professor da Unicamp de imunologia, eu conversei com ele essa semana, e ele disse, ó, não existe literatura séria, revista séria, mostrando casos, você não pode falar que eu tive um caso na Nova Zelândia e aí acontece. Não é assim, né? Quantos milhões de pessoas nós temos no mundo com a Covid? Então, se fosse o problema da reinfecção, a gente já ia ter relatos de 5 mil casos, de 50 mil casos, de 200 mil casos de reinfecção. Então, não faz sentido a gente preocupar com uma coisa, que é a reinfecção, sendo que ainda está no campo da imaginação, né? Pode ser que o ano que vem, quem já teve Covid esse ano, no ano que vem, de uma cepa diferente, pode adquirir o vírus de novo quando vier uma outra onda. Isso a gente não sabe. Teve uma pessoa aqui que está nos acompanhando, a Lenilza, ela falou que ela teve Covid e só tomou dipirona porque as dores de cabeça eram muito fortes, né? Doutor, olha E só. ela vai propagar para todo mundo que a dipirona cura Covid. Não, porque ela é sensata, ela entendeu que ela tratou o sintoma. Então não dá para falar que se ela tivesse tomado qualquer coisa, se ela tivesse tomado o chá de boldo, foi o chá de boldo que curou a Covid. A grande maioria, mais de 90%, vão evoluir bem, independente do que ele tomar, ou se ele não tomar nada. A Paula está falando aqui porque é para a gente marcar uma outra live, porque ainda tem muitas dúvidas, ficaram ainda muitas dúvidas, doutora, aí vamos assumir o compromisso aqui ao vivo da gente fazer uma live semana que vem. Vamos sim. Se o senhor tiver tempo? Paula, e vamos falar dessa parte emocional. Quem busca desesperadamente remédio para Covid e acredita em qualquer coisa, o problema não é Covid. Você está com problema emocional, dá uma olhadinha aí, porque você está apegando a coisas que não eram para se apegar. Doutor, o senhor sabe que eu descobri hoje que o senhor fez 2 cateterismos na minha mãe, viu? O senhor conhece E ela melhor a também. minha mãe internamente do que Conheço o eu, viu, coração. doutor? Eu conheço o Conhece o coração coração. dela. Minha mãe tem E, 3 safena, uma mamária E você e pergunta para ela... ela, como foi o cateterismo, provavelmente eu aprendi muita receita de mané pelado durante o cateterismo, e ela me ensinou fuxico durante o cateterismo, e eu converso com os pacientes e entro na vida Ela deles. falou, ela Ela falou, falou Eliane, ele isso, conversou tanto, mas eu não me lembro o que ele conversou. Isso tem e pouco eles, tempo, doutor. Inclusive, eu fiquei com receio de ser Covid, viu? A e pressão aí dela eles, estava subindo muito e a gente ficou desesperado e o médico achou por isso é bem uma fazer o isso é uma cateterismo. estratégia, né? Eu Ah, aproximo, eu crio um elo, um link com o paciente, e em pouco mais está ali tranquilo, fazendo
no cateterismo, e isso ajuda na profissão. Mais de 20 mil cateterismos, a gente tem que criar alguns métodos também, né? Doutor, olha só, eu vou deixar então a palavra final com o senhor. Por favor, vamos conversar em box. Se eu tiver algum dia disponível semana que vem, nesse horário eu acho mais fácil, não sei. E aí o senhor me fala que a gente já faz outra live e as pessoas já estão convidadas, tá? Eu acho que cuidem-se e olhe para dentro. Em vez de ficar olhando só para o mundo, olhe para dentro. O que essa epidemia, essa pandemia te ensinou? Talvez o problema está lá no interior. Reavalie seus conceitos. Tenha fé. É a fé que vai fazer você ficar bem, né? Metade da doença é a sua imaginação. Metade do processo de cura é a sua esperança. Então vamos ter esperança que a gente, não só a gente, mas todo mundo que está à nossa volta vai viver muito melhor. Obrigada, doutor, mais uma vez. Agradeço. Muito obrigado também a todos vocês que acompanharam. Fico com pena da gente terminar, que nós estamos com muita gente acompanhando aqui, mas eu faço o compromisso da minha parte de estarmos aqui em um dia aí que o doutor Rodrigo possa também conceder uma outra live. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi extremamente didático, tranquilo, muito fácil para falar, isso é muito bom. O senhor tem um programa, doutor, na Band? Tenho, Médico do Povo. Tem. E horário e que dia? Toda quarta-feira, 7h30 da manhã, e o pessoal liga lá e a gente responde sobre questões de saúde, tem muita pergunta sobre Covid também. Que bacana, muito bom isso. Doutor, muito obrigada, beijo a todo mundo. Vou deixar tchau. a live aqui depois no meu canal do YouTube. Beijo, gente. Beijo, parabéns.